Olá, hoje a gente vai falar sobre síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maioria das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, ao invés de 46 como a maior parte da população. Quais são as características da síndrome de Down? Não significa que todos têm essas características, mas são as características que são mais perceptíveis. Olhos amendoados e menores, mãos pequenas, lindas por sinal, membros mais curtos, eles costumam ser menores, né? Tônus muscular mais fraco, língua protrusa maior do que o normal. A língua deles fica muito para fora e por isso a grande necessidade de ser trabalhado com a fonoaudiologia. Problemas de saúde, volto a dizer, não é para todos, é para alguns. Normalmente, algumas crianças com síndrome de Down nascem com alguns problemas que têm que ser acompanhado a vida inteira, como cardíaco, respiratório, refluxo, otite, apneia do sono e disfunções da tireoide, o motivo pelo qual são propensos à obesidade. O convívio social, né? Aquilo que eu sempre falo, tem que ser tudo muito natural, né? Mas você precisa ter informação. Pessoas com síndrome de Down têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e também são sensíveis e extremamente carinhosas e manipuladoras, hein? Toma cuidado. Quando crianças, elas precisam ser inseridas na vida familiar, assim como na sociedade, né? Com outras crianças. E receber a atenção e carinho de todos naturalmente. Viajar, frequentar festa, ter responsabilidades em casa, né? Ter pulso firme com elas, impor limites. A prática de esporte também é muito importante para o desenvolvimento motor delas, porque como eu já falei, elas têm um tônus muscular fraco, então elas precisam desse trabalho com o corpo, e o esporte é o melhor a ser oferecido. A deficiência intelectual da criança com síndrome de Down varia muito, né, de criança para criança. Elas apresentam avanço hoje em dia, né, porque antigamente, por conta de vários preconceitos, não se olhava para a criança com síndrome de Down com mais atenção, acreditando que ela fosse capaz de avançar na vida acadêmica, né, enfim, na vida pessoal. Mas hoje em dia, as pessoas com síndrome de Down, elas têm apresentado avanços impressionantes e rompido muitas barreiras. Em todo o mundo, há pessoas com síndrome de Down estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, casando, chegando à universidade, né? E como a gente pode falar um pouquinho da aprendizagem dessas crianças? O aprendizado deve ser com material lúdico, divertido, atraente, para que ela retenha o conhecimento e avance nas fases acadêmicas. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela tem muita facilidade de provocar desatenção, né? Por que eu digo provocar? Porque elas não são desatentas como um pontinho no teto que chama a atenção delas. Não, o que chama a atenção delas é o desinteresse que elas não têm naquilo ali, porque não está atraente, não está sendo legal. Então, tem que ensinar a criança com síndrome de Down com ferramentas atraentes, com a didática mais lúdica, né? Numa brincadeira. Então, tem que ensinar para a criança brincando, ou seja, a maioria das crianças prefere mesmo isso, né? Hoje em dia, essa didática brincando é muito mais atraente para qualquer criança. Tudo deve partir do concreto,
necessitando de instruções visuais para consolidar o conhecimento. Os brinquedos e os jogos educativos são excelentes ferramentas para tornarem essas atividades acadêmicas mais prazerosas e interessantes. O ensino deve ser bem divertido, como eu já falei, e fazer parte da vida cotidiana, despertando assim o interesse pelo aprender. Então é esse o nosso objetivo enquanto educadores, despertar nela o interesse para aprender aquilo ali que você quer ensinar naquele momento. Então você tem que usar e abusar de ferramentas lúdicas, né? Brinquedos, jogos educativos, por exemplo, é uma atividade bem bacana, quebra-cabeça das letras, né? Para poder entender cada letra, a ordem, e aí ela vai querer sempre fazer as atividades com você, porque você está ensinando de uma maneira que é interessante para ela. A intervenção da psicopedagogia e da fonoaudiologia se faz extremamente necessária muito mais cedo do que se imagina. Desde criança, os pais devem procurar esses profissionais para trabalharem essas dificuldades. Fono, por causa da língua, né? Que a língua é um pouquinho para fora, é maior que o normal, então dificulta a pronúncia dos fonemas. E o psicopedagogo para poder já inserir o aprendizado das letras, da junção das letras, da ligação das letras formando as palavras, e tudo isso de uma maneira, como eu já falei, bem lúdica, bem divertida e muito interessante. Então, sobre síndrome de Down é isso, e eu gostaria de registrar aqui a minha experiência com crianças com síndrome de Down. São extremamente carinhosas, amorosas, né? Elas se adaptam muito fácil ao ambiente ali do consultório, né? No meu caso da psicopedagogia, mas realmente conseguir alfabetizar uma criança com síndrome de Down é um grande desafio, porque ela precisa de estímulos prazerosos para poder ter interesse naquilo. E elas, quando não têm interesse, elas sabem te manipular para sair fora daquela atividade, né? O trabalho de alfabetização dessas crianças é um trabalho longo, é um trabalho de muita paciência, de muita criatividade, né? Então, não podemos desistir, porque elas têm capacidade sim de aprender, como eu já falei, de seguir até a universidade, de se casarem, de terem uma vida independente, é possível sim, mas elas precisam dessa assistência desses profissionais desde muito pequenas, né? Porque o desenvolvimento da fala tem que acontecer nos primeiros anos de vida. Então, se passar muito tempo e procurar os profissionais já com 10 anos, é tarde demais, porque o desenvolvimento vai ser muito mais prolongado e o rendimento vai ser bem menor. A gente vai alcançar muito menos do que a gente poderia ter alcançado quando se fosse trabalhado lá atrás, nos 4 anos, 5 anos, tá? Então, síndrome de Down é isso aí. A gente tem que entender que, tendo essas informações, a gente sabe lidar com eles e não tem por que excluir essas crianças. Elas são extremamente amorosas, elas falam, elas se comunicam. Então, no início, elas se comunicam de uma maneira que, às vezes, as pessoas não entendem. Então, vamos lá, pergunta, pede para falar novamente, repete o que você acha que entendeu para ver se é aquilo. Então, vamos contribuir, porque todas as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, elas precisam do nosso acolhimento para avançarem, porque se elas não tiverem esse acolhimento, elas vão se achar incapazes. E se elas se acharem incapazes, vai ficar muito mais difícil delas alcançarem esse objetivo, que é serem inseridas na sociedade. Ok? Um abraço. Tchau.